Muito obrigado pelo convite e pelo gancho para que eu possa desenvolver as análises que fazemos separadamente, Dominique e eu, e em conjunto. Eu sinto muito porque o PowerPoint está em inglês, mas eu vou falar em francês. E a questão que se coloca aqui, após a intervenção do Dominique, é a seguinte: será que a eleição de Emmanuel Macron significa o fim do populismo na França? Populistas estes que veremos são particularmente presentes na França. Para introduzir essa questão, eu penso que devemos tentar sair de um certo número de simplificações que caracterizaram os últimos tempos. Depois do Brexit, depois da vitória do Donald Trump nos Estados Unidos, isso foi imediatamente o grande medo, esse sentimento geral de temor, ao menos do ponto de vista dos partidos políticos tradicionais e dos comentaristas. Mais recentemente, tivemos o que o Dominique falou disso, depois do resultado das eleições na Áustria, em dezembro de 2016, depois das eleições nos Países Baixos, em 2017, e depois a eleição do Emmanuel Macron na França e a derrota da Marine Le Pen. Esse foi o grande momento do alívio. Sobretudo decorrente do fato de que a vitória de Emmanuel Macron, que todos aqui conhecem, ele é um homem político muito jovem, ele tem 39 anos, um dos mais jovens de toda a história da Quinta República e mesmo mais longínquamente toda a política francesa, Outro aspecto importante, ele fundou o movimento Em Marcha, mas não era um partido político, ele se lançou como independente num primeiro momento, ele era secretário-geral adjunto do ex-presidente François Hollande, depois foi ministro da Economia, foi a primeira vez que ele se apresentou como candidato a uma eleição presidencial e foi eleito. A importância também vem do fato de que a sua campanha foi bastante inovadora, tanto pelas equipes que o cercavam, quanto pelas técnicas que ele utilizou, quanto também pelo fundo, pela questão de fundo da campanha. E por quê? Porque ele colocou no cerne da campanha uma questão essencial, que é a questão da Europa. A questão da Europa, considerando-se que os populistas na Europa justamente são críticos da União Europeia, não só na França, como em vários pontos da Europa. Em toda a Europa, os populistas têm essa posição. Há um outro elemento que também é considerável, é apresentar toda a situação na França, na Europa e no mundo numa versão apocalíptica. É isso que fazem os populistas. Eles jogam muito com o aspecto pessimismo. Isso também foi um elemento fundamental na campanha do Emmanuel Macron. Ele jogou com o otimismo. Ele defendeu a Europa, dizendo que podia-se sim ter um novo otimismo francês, que seria um novo otimismo europeu. A questão que se colocou, então, e que se coloca é saber se a vitória do Emmanuel Macron, será que com ela poderemos dizer que os populistas franceses fracassaram definitivamente? Um certo número de comentaristas disseram isso, não só na França, como no exterior também. Essa é a tese que a minha resposta é não. Eu vou desenvolver aqui essa tese. Dominique e eu consideramos que a árvore do Emmanuel Macron não deve esconder toda a floresta populista. Ou seja, a resposta é não. E eu insistirei sobre isso aqui na conferência hoje. Quando se fala de populismo na França hoje, primeiro preciso falar de alguns aspectos introdutórios que o Dominique gentilmente deixou para mim. O que se entende por populismo? Em francês, nós falamos, existe uma grande produção literária, ou seja, muita tinta já correu, mesmo que virtualmente, para falar disso. Populismo é o apelo ao povo, povo que é considerado, a partir dessa abordagem, como homogêneo, uma entidade única. Para os populistas, considera-se que o povo carrega em si mesmo, ele é portador de verdade. Ele é, ao mesmo tempo,
há várias acepções do povo, ele é também cidadãos ativos, ele é composto de cidadãos ativos. Então, ele é composto, termo a termo, ele é considerado as elites como uma classe única, homogênea, ela também, a elite, que faz que o povo acredite que há interesses divergentes, partidos políticos divergentes, mas que, na verdade, ela só tem uma vontade, que é esmagar o povo. As elites, na verdade, só querem destruir o povo, né? Existe um complô das elites contra o povo. Essa é a segunda característica dos populistas e dos populismos. Para os populistas não há questões complexas, só tem soluções simples, no pior sentido, no sentido do simplismo. E nós temos aí uma dicotomia, sim ou não, é binária. Bom ou ruim, bem e mal, nós e eles, e amigos e inimigos. Essa é uma grande marca dos populistas e do populismo, né? Há vários aspectos, mas como nós temos aqui pouco tempo, e para respeitarmos esse tempo, outro elemento importante é o populismo, isso é capital. Ele está centrado e baseado num grande líder, né? Nós temos uma figura central que encarna o movimento populista e ele vai, esse líder, impor um estilo, uma certa linguagem, inclusive uma linguagem corporal, que tem o objetivo de assinalar a sua diferença relativamente aos líderes políticos tradicionais. É preciso se distinguir, é preciso ser diferente. O Dominique falou há pouco, no primeiro turno das eleições presidenciais, nós consideramos, todos concordamos, todas as análises de ciência política, na França consideramos que metade dos eleitores na França no primeiro turno escolheram um candidato contra o sistema. Mas qual é a luz, o que foi que se destacou? A Marine Le Pen e o Front National. Eis aí os números são muito impressionantes. Por quê? Porque a Marine Le Pen perdeu as eleições, é verdade, mas ela conseguiu o melhor score, os melhores números do Front National desde a criação do partido nos anos 70. Né? São os melhores resultados históricos. O segundo número importante, por motivos diferentes, foi menos importante nas eleições legislativas, né, na Assembleia Nacional, 8 deputados do Front National, mas, dentre eles, lembrando, Marine Le Pen, que tem assento hoje na Assembleia. Nós temos, então, esse populismo de extrema-direita, né, que foi criado pelo Jean-Marie Le Pen, foi criado pelo pai da Marine Le Pen, uma figura emblemática da extrema-direita, mas a Marine tentou, em repetidas ocasiões, escapar um pouco dessas fronteiras clássicas dessa família política, ela tentou romper com isso, né, pelo menos do ponto de vista da imagem, e ela se apresenta hoje como uma das maiores defensoras da República, né, o que, do ponto de vista da abordagem da extrema-direita francesa, é uma grande novidade. Ela se apresenta como defensora da laicidade, ela se apresenta, né, ela foi socializada, entre aspas, né, dentro da extrema-direita, né, ela se apresenta hoje como uma grande defensora da democracia. Esse é um grande argumento, um argumento forte do novo populismo, porque eles dizem, nós somos democratas, vocês têm medo de nós, então vocês é que não são democratas. Ela se apresenta como uma mulher moderna, ela se apresenta como defensora das conquistas femininas nos anos 60 e 70, o que a extrema-direita na época combateu na Europa, e ela diz, olhem para mim, eu sou um exemplo disso, eu sou uma mulher moderna, eu sou divorciada, eu crio sozinho os meus filhos, e por que eu desenvolvo esse argumento? Porque a grande ameaça é a ameaça dos muçulmanos, né? E mais exatamente com ela, né? Porque há nuances dentro desse muçulmano, dos islamistas que querem uma volta à Idade Média. Então, eis aí um populismo importante, o de extrema-direita, e o segundo populismo muito importante, que no Brasil é menos conhecido, é o populismo de esquerda, que é do Jean-Luc Mélenchon, que fundou esse movimento chamado a França Insubmissa, La France Insoumise, e ele terminou em quarto lugar com quase 20% dos votos, numa dinâmica ascendente. Se ele tivesse tido 15 dias a mais de campanha, talvez ele tivesse batido o François Fillon e ele talvez tivesse conseguido estar no segundo turno. Nossa grande inquietude foi um segundo turno com o Mélenchon e a Marine Le Pen.
né? O Mélenchon tem um perfil bastante particular. Ele foi trotskista, depois ele foi socialista, ele foi rompendo. Tá? Depois ele criou a France Insoumise. É um movimento muito interessante, porque é um populismo que vem da esquerda, mas que considera ele também que é preciso sair dessa clivagem esquerda-direita. O Mélenchon não cansa de dizer, olha, essa história de esquerda-direita acabou, isso é coisa do passado. Né? Ele tem uma grande inspiração no Podemos, da Espanha. Ele também gosta muito de um pensador argentino que é o Laclau, né? E a mulher, a Chantal Mouffe, que é uma filósofa belga. A extrema esquerda francesa gosta muito dos dois, porque dizem que é preciso o populismo, porque a clivagem hoje é o que opõe o povo e a casta. Né? É uma expressão muito interessante, né? Porque a casta é uma palavra que apareceu na Itália com dois jornalistas que contemporaneamente denunciaram num livro uma série de escândalos da classe política italiana, foi retomado por um movimento de 5 estrelas, um outro movimento italiano, passou para o Podemos na Espanha, eis a transferência de valores e expressões, e agora chegou na França com esse mesmo arcabouço, né? O povo contra a casta, e o Mélenchon usa isso, ele recorre a isso. Então, nós temos aí alguns pontos comuns entre essas duas famílias populistas, a da direita e a de esquerda, Marine Le Pen e o Mélenchon, né, para a France Insoumise e o Front National. Nós temos elementos comuns que são os seguintes. Por um lado, né, esse detestar, esse ódio e o culto do ódio às elites. Eu insisto nisso, né, essa paixão pelo ódio às elites, né? Um dos grandes registros do populismo é essa paixão, esse recorrer ao emocional. O Raymond Aron gostava de dizer, no passado, que o populismo tinha uma certa poesia que fascinava muito mais do que a prosa dos democratas. A poesia, entre aspas, populista, que joga muito mais com as emoções e a paixão, tem uma forma de atração muito maior do que o discurso mais ponderado, né? Das formas habituais que não são as populistas, né, as formas tradicionais da democracia. Esse culto ao ódio, por exemplo, a France Insoumise cultua todos os dias. O Mélenchon, às vésperas, né, da eleição do segundo turno, um deputado publicou um termo no Le Monde dizendo: eu detesto vocês, dizendo sobre o Macron, eu detesto vocês e o povo detesta você. Né? Ou seja, ele dizendo ao Macron, eu odeio você e o povo odeia você. Ou seja, um ódio sem tamanho. O Partido Socialista e os republicanos, o que se acusou a ambos, os antigos tenores da esquerda e da direita, os dois populismos disseram, vocês são a mesma coisa, é tudo gato do mesmo saco, nós é que somos diferentes. Né? Falando agora, então, do que nós propomos, todo o problema instalado, né? As desigualdades, o desemprego, tudo isso foi tema de campanha, e agora, falando do Mélenchon, é bastante surpreendente, mas com o Front National, como falou o meu colega René, né? A Marine Le Pen se apresenta diferentemente do pai como alguém que é a favor da proteção social. Isso é novo no populismo, né? Mas só para os franceses, né? Proteção social para os franceses, não para estrangeiros. E graças a essa mudança de indumentária, ela conseguiu penetrar, ela conseguiu uma grande penetração num grande número de regiões francesas, onde no passado se votava pelo Partido Comunista e onde progressivamente houve um transferir de votos para o Front National. Né? A crítica da Europa é um segundo ponto, os dois fazem a mesma crítica, mesmo que a visão de Europa não seja a mesma no extrema esquerda e na extrema direita. Né? E o último ponto comum é a importância do líder. Né? São dois movimentos, tanto o Front National quanto a France Insoumise, que dependem do líder, do grande líder. Né? Tanto um quanto o outro, a Marine Le Pen e o Jean-Luc Mélenchon, eles gostam de estar sob as luzes dos holofotes. Sou eu encarno o movimento, eles não saem da mídia e eles pretendem encarnar o povo, representar o povo. Esses são os pontos comuns.
comuns, perdão. Quais são as diferenças? Primeiro, diferenças de valor. Eles não têm a mesma concepção do que venha a ser o povo. Os dois adoram falar em povo, mas quando Marine Le Pen pensa no povo, né, ele fala de as pessoas, né, o common people em inglês, vocês conhecem a expressão. Mas, ao mesmo tempo, nós temos o quê? O pessoal que é quatrocentão e o pessoal que não é quatrocentão, que não é povo de verdade, né? Que não é autenticamente povo, porque eles aceitam que tem gente que tem outras. O Mélenchon aceita que quem é oriundo, né, de outras origens, por exemplo, marroquinos, argelinos, são franceses porque nasceram na França. A Marine Le Pen não. Né? O Mélenchon, quando fala de povo, né, ele também tem uma grande novidade. Quando ele fala das pessoas, les gens, em francês, as pessoas, o common people, ele acrescenta o adjetivo, ativo. Né? Então, ele fala, é a grande tradição do jacobinismo francês. A verdadeira pessoa ativa é o cidadão ativo. Não basta ser cidadão, é um cidadão ativo. Quem quer ser membro do povo não basta votar. Não é a grande minoria, né, que é ativa, essa é a tradição jacobina, mas essa cidadania ativa. Né? Segunda diferença é a imigração. A Marine Le Pen fala contra a imigração clandestina, mas, de modo geral, a imigração qualquer que ela seja. O Mélenchon não, ele é a favor, né, dessa França mestiça, dessa mistura. Ele considera que isso é um ganho, uma contribuição, e ele mantém essa posição. Outra diferença muito importante, quando se olha para a sociologia eleitoral de ambos os movimentos, é o seguinte, não é a mesma sociologia. E eu vou só dar um exemplo, para podermos depois falar disso na discussão. Marine Le Pen tem uma excelente penetração entre os jovens, né? Ela é o primeiro partido entre os jovens hoje. Ou seja, quem tem entre 18 e 24 anos, vota-se para Marine Le Pen, mas o Mélenchon também. Mas não são os mesmos jovens. Ela atrai os votos de jovens que não têm diploma universitário, ou seja, têm um baixo nível de instrução, e o Mélenchon atrai os jovens que têm um alto nível de instrução, mas também não é qualquer jovem. São aqueles que saem das universidades de massa, ou seja, aquelas universidades na França que têm um diploma, que não tem seleção, não tem vestibular, né? E permite a quem tem esse diploma conseguir um emprego relativamente a essa formação. Um parênteses aqui, o Macron teve boa penetração entre os jovens, mas aí se auspou as grandes escolas, né? Ou seja, a alta qualificação universitária, né? Com uma grande peneira na entrada, né? Uma grande seleção. Há outras diferenças de ordem sociológica. Por exemplo, o fato de que o voto de Marine Le Pen é um voto essencialmente de pessoas oriundas da classe operária. O Mélenchon tem um voto popular, mas muito mais de funcionários públicos, né, de baixo extrato, não o alto funcionalismo. Ou seja, de novo, são votos populares, mas não é o mesmo voto popular. Agora, qual é a situação hoje, né, dos populistas na França? É verdade que eles estão atravessando um momento bem difícil, isso é incontestável, e é o que leva muita gente a dizer, talvez tenha acabado, mas cuidado, porque não é a primeira vez que se dirá que o populismo morreu na França. É verdade que a Marine Le Pen fez um debate lamentável entre o primeiro e o segundo turno, houve uma divisão, né? O Florian Philippot, que era o braço direito dela, saiu do Front National. Para os aderentes e simpatizantes, isso não teve um grande impacto, mas para as estratégias internas ficou bem complicado, ela está com dificuldades, ela não tem mais conseguido, desde então, aparecer como a maior oposição, a maior candidata em oposição ao Emmanuel Macron na Assembleia, né? Ela teve uma participação num grande programa de discussão política e não foi nada bem. Ela teve a pior audiência, é um programa onde se entrevista uma pessoa. Ela foi a entrevistada e ela teve a pior audiência de todos os programas desse tipo, né? Agora, o Mélenchon, muito hábil, conseguiu aparecer como o maior opositor ao Macron, ele conseguiu
um assento na Assembleia, ele tem uma capacidade de discurso de tribuno excelente, ele consegue aparecer bastante e falar bastante bem, né? E essa questão do trabalho, para ele, é a batalha das batalhas, conseguiu uma certa mobilização, não deu certo, e ele acabou reconhecendo, faz poucos dias, que ele se sente isolado, que ele está isolado e que é preciso que ele reveja a estratégia, ou seja, ele também está num processo de desgaste. Eis porque muita gente diz, acabou. Eu acredito que não, porque todas as condições para a persistência do populismo na França permanecem. Primeiro, por causa do contexto social e econômico. O Macron fez essa reforma do mercado de trabalho, né, da lei trabalhista, né, e ele disse, isso estava na minha campanha, e vai ser preciso esperar no mínimo 2 anos para termos algum resultado, e nós sabemos que a percepção da população com relação às melhores, aos agentes sociais, para se ter essa percepção, isso é lento, né? E quando se fala disso no Brasil, claro que vocês sorriem quando nós falamos das nossas mazelas, mas vocês sabem que nós, na França, desde a Revolução Francesa, nós temos a mania da igualdade, né? A paixão. Então, as nossas desigualdades, mesmo que façam vocês sorrirem, para nós, na Europa, elas estão sendo muito mal vividas, internamente na França, sobretudo. Segunda razão, e isso nos remete a toda a pesquisa que o Dominique apresentou rapidamente, é a situação de desconfiança política considerável que permanece na França, desconfiança com relação à classe política, desconfiança também com relação às instituições, nós podemos medir isso pelas pesquisas, mas também pela abstenção nas eleições, porque lá o voto não é obrigatório, eis aí os números, no primeiro turno, 22 e pouco de abstenção, no segundo, 25 no segundo, nas legislativas, uma abstenção recorde, metade. Grosso modo, metade. Ontem falamos numa conferência em Brasília, se nós somarmos, né, os abstencionistas mais os eleitores que votam pelos candidatos contra o sistema, nós teremos um percentual de eleitores que não se reconhecem hoje no sistema político, o que é um elemento essencial e muito importante. Ao mesmo tempo, é importante e essencial insistir, no abismo entre o Macron e uma grande parte da população francesa. Novamente, porque cerca de 50% dos eleitores no primeiro turno não votaram no Macron. Ele teve 23%, 24% no primeiro turno, o que é bom, mas se nós compararmos esses números com as eleições anteriores, eles deixam de parecer bons. Outro elemento importante é que um grande número de eleitores do Macron no segundo turno, ninguém votou, muita gente não votou nele por adesão a ele, mas por medo da Marine Le Pen e por hostilidade a outros programas, né? E há uma idade que está se difundindo na França, oriundo justamente, mais uma vez, desse populismo, tanto da Le Pen quanto do Mélenchon, que é a resistência às mídias sociais, né? Mas nós temos também uma ideia, né, divulgada pela mídia, que não é só a mídia social, que é o Macron é o presidente dos ricos. Ele veio do Banco Rothschild de investimento, como ele cometeu alguns erros de comunicação, né, relativamente a isso, essa ideia de que ele é o presidente dos ricos vem se difundindo e isso pode vir a se transformar num grande problema para ele, porque isso acaba atingindo categorias sociais que não votaram para ele, ou seja, isso não está restrito às mídias sociais, isso vem se esparramando. Ao mesmo tempo, nós temos um terreno fértil para a disseminação do populismo, que é a imigração. Todas as pesquisas feitas, como mostrou meu colega Dominique, nós temos hoje na França cerca de 70% dos franceses que se preocupam, 69%, que estão preocupados com a questão da imigração e 62% destes acreditam que a imigração foi algo negativo. Ou seja, a questão da imigração é algo que persiste, até porque, e eu insisto nesse aspecto, na França, assim como em outros países europeus, os modelos de integração não funcionam como no passado. Nós tivemos o modelo republicano de integração, que hoje está em crise, e o modelo multicultural, idem.
né? Nós temos hoje a percepção de que o modelo clássico, né, que beneficiou grande parte da população hoje francesa, porque muito francês hoje é de famílias que vieram da Itália e de outros países, mas alguma coisa deixou de funcionar como no passado. Outro aspecto, há uma percepção negativa dos refugiados e imigrantes. Nós, se eu me lembro bem, acolhemos cerca de 13 mil. Houve essa chegada maciça nas costas italiana e gregas. Isso provocou um movimento bastante forte. E voltando aos números, né, que o Dominique dirigiu, 57% consideram que é um dever acolher os imigrantes, 73% acreditam que isso é um problema, recebê-los, por causa da situação econômica, e uma maioria, enorme maioria dos franceses, muito mais de 50%, considera que isso seria sinônimo de aumento da delinquência, um risco suplementar de terrorismo e porque esses imigrantes não teriam os mesmos valores que os europeus. É isso que o Dominique chama dessa resistência patrimonial, né? E isso é um desafio para a presidência, para o governo de Emmanuel Macron. Não podemos esquecer também a ameaça da questão terrorista, né? Todos esses atentados que a Marine Le Pen explora até mais do que o Mélenchon, né? E nós sabemos que há um grande medo hoje, uma grande inquietude, o corpo social vem sendo trabalhado por ela nesse aspecto e esse populismo vem explorando isso, particularmente, eu insisto, pela Marine Le Pen. A percepção negativa do islamismo e dos muçulmanos, o Dominique fez alusão disso, 70% dos franceses se declaram preocupados com o islamismo, 57% consideram que o islamismo é efetivamente uma ameaça para a França. Ou seja, o terreno fértil para o populismo continua existindo. E, em consequência, e eu termino aqui para que tenhamos tempo de responder às suas perguntas e apreciar os seus comentários, sim, há um comentário, continua havendo um terreno de populismo, né? Eles foram vencidos nas eleições presidenciais e nas legislativas, eles estão numa situação complicada hoje, mas todos os ingredientes para a persistência e a durabilidade continuam presentes, né? E, eventualmente, até do seu crescimento, do seu desenvolvimento, sobretudo na perspectiva das próximas eleições. Em 2019 tem as eleições para o Parlamento Europeu, as municipais 2020 e a presidencial e a legislativa na sequência. Talvez o maior sucesso na França, e assim como em outros lugares, é o seguinte: mesmo que o populismo seja derrotado politicamente, eles conseguiram imprimir, de certa forma, um modo de fazer política, e eles acabam desafiando as próprias condições da democracia. São eles que conseguem fazer que tenha sido inserido na discussão democrática um certo conjunto de questões, né? Eles conseguiram impor um certo tipo de questões e de estilo. Por exemplo, uma certa linguagem, um certo imediatismo, né? O próprio Macron teve que lidar um pouco com isso e recorreu a isso. Ele se apresentou como um candidato antissistema, né? Ele fez uma crítica, né, que poderia ter sido assinada, e eu insisto nisso, eu peso bem minhas palavras, tanto pela Marine Le Pen quanto pelo Mélenchon. O Macron dizia: está tudo errado, precisa mudar tudo, como se hoje, nas nossas democracias, eu vejo isso porque eu estudo muito a Itália, na Itália acontece muito isso, também se trabalha com esse registro que é um pouco populista, né? Mesmo para que se ganhar a essa eleição, o Macron tenha, por exemplo, que ter recorrido a essa linguagem que foi imposta pelos populistas, né? Então, terminando em cima dessa situação e falando do Macron, é preciso reconhecer que ele tem trunfos, né? Primeiro trunfo, ele não tem grandes opositores, ele não tem nenhum opositor sério, ele tem todo um espaço político disponível, ele tem uma energia incontestável, ele tem essa vontade de mudar as perspectivas. Até agora, os partidos políticos estiveram na defensiva contra o populismo, ele assumiu uma posição ofensiva.
focando justamente a questão da Europa, mesmo que ele trombe com as questões geopolíticas europeias. Outro ponto importante de ofensiva foi a reforma trabalhista, né? Ele fez a reforma. A questão da transparência da vida política também. Ele entendeu que não é possível ficar na defensiva, é preciso assumir uma posição ofensiva e colocar os populistas em dificuldade. Ou seja, todos esses elementos fazem o quê? Que as definições econômicas e sociais, a questão da imigração, a questão também de devolver a confiança ao cidadão, né, para com a política, relativamente à política, esse é o grande desafio do Macron. Atualmente ele tem uma proposta, mas essa proposta diz respeito a ele. É discurso de primeira pessoa, eu posso devolver a confiança a vocês através da minha própria pessoa. Eu, pessoalmente, acredito que é um erro, mas poderemos discutir esse aspecto. E, último ponto, a questão europeia, sobre a qual ele fez 2 grandes discursos, ele tem um grande número de ideias, resta saber se ele poderá aplicá-los. Muito obrigado.